Meu nome é Regina Vilela e eu sou jornalista independente. Hoje eu vou contar, mais uma vez, com alguns outros fatos, a história do comunismo no Brasil e o que devemos fazer para enfrentar esse mal e como vencê-lo. Em 2022, o Brasil celebra 200 anos da independência. Em 2022, também vão comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna. Acho que a gente devia esquecer essa data. Regina, que absurdo! A Semana de Arte de 1922 deu o start da praga do comunismo no Brasil. Encantados com a Revolução Russa de 1917, intelectuais como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e muitos outros saíram do armário e se filiaram ao Partido Comunista. Eles se lixavam para o fato dos bolcheviques terem assassinado a família imperial russa, onde até as crianças foram fuziladas. Em 1922, a elite de São Paulo bancou a Semana de Arte Moderna, que rompia com padrões culturais e eruditos, berço da civilização. Os barões do café financiaram o movimento modernista. A elite financeira, sempre aliada aos revolucionários, não dá para entender. Bom, além de mudanças radicais na arte e cultura, o comportamento dos modernistas era também um estilo de vida, desregrado e libertino. Depois do crash na Bolsa de Nova York em 1929, o dinheiro acabou. Essencialmente agrícola, a economia brasileira levou os barões do café à falência, o que facilitou o movimento tenentista, a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas. Houve um movimento contrário, a Revolução Constitucionalista de 1932, mas isso eu conto no outro vídeo. A Era Vargas foi uma ditadura violenta de 1930 a 1945, semelhante ao que acontecia na Europa. Fascismo na Itália com Mussolini e nazismo na Alemanha com Hitler. Carismático, populista e mão de ferro, Getúlio Vargas implantou aqui políticas similares. De Mussolini, Getúlio copiou a Carta del Lavoro, as leis trabalhistas da CLT. Com ela, deu força aos sindicatos, instrumentalizados pelo governo. Décadas mais tarde, dessa raiz podre surgiu o Lularápio. Do nazismo, o ditador brasileiro copiou o controle social, arregimentou intelectuais e artistas como Villa-Lobos, implantou uma uniformização cultural através da Rádio Nacional. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, cuidava do culto à personalidade, transformando Getúlio no pai dos pobres, o mesmo que censurava a imprensa e empastelava jornais de adversários políticos. Quando Hitler decidiu dominar o mundo, Vargas quis apoiar as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Mas o presidente Roosevelt despejou aqui milhões de dólares. Ganhamos do governo americano 2 siderúrgicas. O ditador brasileiro, claro, tornou-se aliado. Os americanos lutaram 2 guerras simultâneas, uma no Atlântico contra as forças alemãs, outra no Pacífico contra os japoneses. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, os pracinhas que contribuíram para a vitória aliada foram dispensados sem qualquer assistência social ou política de reintegração dos veteranos. O time que odiava Vargas só aumentava, a opinião pública se mobilizava pelo fim do Estado Novo. Os comunistas também queriam derrubar Getúlio, a quem acusavam de controlar a classe operária. Em busca de sobrevida, ele libertou presos políticos e ressuscitou partidos clandestinos, como o PCB, Partido Comunista do Brasil. Tarde demais, Getúlio caiu, pressionado pelos generais que o ajudaram a implantar a ditadura, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Dutra virou candidato pelo PSD. Adivinha com o apoio de quem? Ganha um doce quem disse Getúlio e o PTB. Eles derrotaram o brigadeiro Eduardo Gomes. Getúlio virou senador. A economia do governo Dutra foi um desastre, o que facilitou a volta de Vargas ao Palácio do Catete em 1950. Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. Vargas era estatista, mas a mão do Estado na economia servia a 2 senhores, políticos e forças armadas. O atentado ao jornalista Carlos Lacerda, que denunciava corrupção no governo, deixou um morto, Major Vaz, da Aeronáutica. Os militares, antes divididos, se uniram pela segunda queda de Vargas. Para não dar o braço a torcer, ele preferiu dar cabo da própria vida. Tornou-se ícone da esquerda brasileira, que finge desconhecer o ditador nazi-fascista. Tancredo Neves, João Goulart e Leonel Brizola eram os herdeiros políticos do varguismo, mas quem levou a presidência em 1954 foi o megalomaníaco corrupto Juscelino Kubitschek. Para fazer um governo que prometia 50 anos em 5, Mineiro endividou ainda mais o país para construir Brasília, projeto arquitetônico dos comunistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, no meio do nada no Planalto Central do Brasil. Providencial. Pense, governar longe do povo é o sonho de qualquer comunista. Não havia reeleição e JK, quando saiu, deu lugar ao doidivana Jânio Quadros, eleito como conservador e anticomunista, chegou logo medalhando o assassino Che Guevara e o neoditador de Cuba Fidel Castro. Jânio estreitou relações com a União Soviética e China, onde estava o vice-presidente João Goulart quando Jânio renunciou depois de 8 meses de mandato. Os militares, entre eles os coronéis Médici e Geisel, que foram tenentistas revolucionários em 1930, apoiaram a posse de João Goulart.
trabalhista como Vargas, de quem foi ministro do Trabalho, Jango queria mais Estado na economia. As reformas de base propunham desapropriação de imóveis, áreas urbanas e rurais, aumento da carga tributária, estatização do setor industrial, energia elétrica, petróleo e químico-farmacêutico. Militares monitoravam a situação. Parte das Forças Armadas dava suporte a Jango e ao cunhado dele, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul. Um dos deputados que mais apoiava o governo era João Agripino Doria Neto, da Frente Parlamentar Nacional. Com medo da implantação de um regime totalitário, a classe média decidiu frear os avanços políticos dos comunistas. Nas ruas, milhares de donas de casa participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Convulsão social prestes a explodir. Ao apostar na inversão da hierarquia militar, consentindo greves de sargentos, cabos e soldados, Jango perdeu o apoio das Forças Armadas. Dia 31 de março de 1964, o general Mourão Filho saiu com as tropas de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. No dia seguinte, Jango saiu de Brasília em busca da ajuda de Brizola e do comando do Terceiro Exército em Porto Alegre. O Congresso Nacional aproveitou para declarar vaga à presidência da República e jogou o cargo nas mãos do deputado Ranieri Mazzilli. Em 9 de abril, o general Costa e Silva, o brigadeiro Correia de Mello e o almirante Rademacher, que eram ministros de Mazzilli, assumiram o controle. A junta militar decretou o ato institucional número 1, caçou esquerdistas e promoveu a eleição indireta para presidente da República, com os votos dos que sobraram no Congresso. O cearense Castelo Branco foi eleito. O Marechal, que na juventude participou do movimento revolucionário tenentista, depois da Segunda Grande Guerra, voltou como um democrata raiz.